trust in me. Boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia de Dislexia com Café. Hoje temos uma convidada super especial, ela vai já se apresentar. Eu sou a Mônica, eu sou disléxica, sou cristã, sou formada em hotelaria, estou estudando psicopedagogia e sou a fundadora do Sábios Disléxicos. Boa tarde, Carol. Boa tarde. Estranho falar boa tarde, né? A gente tem bom dia. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Verônica. Boa tarde a todos que estão nos escutando. Meu nome é Caroline, eu sou psicopedagoga, tutora para disléxicos. E aqui nesse nosso podcast, Dislexia com Café, a gente traz sempre informações sobre a dislexia, os transtornos de aprendizagem. E a gente hoje tem uma convidada super especial. Ela vai trazer para a gente não só o tema, né, da dislexia, o nosso tema que é leitura e escrita, mas ela vai trazer também materiais físicos. A gente vai ver isso. A gente está aí com uma grande novidade que no nosso podcast a gente vai trazer também sempre pessoas com, não só profissionais, mas pessoas com empresas, com loja de fábrica de papel, de papelaria, publicidade de produtos em geral, sempre no âmbito da educação. Então, inclusive tem um caderno super interessante aí que a gente vai trazer daqui a alguns dias para neurodivergentes. E hoje a gente vai trazer também alguns acessórios que a Verônica, inclusive, mandou para mim aqui na Itália, vocês vão ver, super interessantes. E eu quero passar a palavra para a Verônica e ela vai se apresentar e vocês vão conhecer ela aqui no nosso podcast. Seja bem-vinda, Verônica. Obrigada, boa tarde, meninas. Tudo bem? Meu nome é Verônica, eu também sou disléxica. Eu sou pedagoga de formação, psicóloga, sou psicopedagoga, sou neuropsicóloga. Eu trabalho atualmente em consultório com crianças com transtornos de aprendizagem, psicoterapia e avaliação neuropsicológica. E desenvolvi uns materiais, né, para trabalhar a questão da leitura e da escrita, justamente não só pensando por toda essa minha caminhada dentro da área educacional, né, clínica também, mas também pensando nas minhas dificuldades e aquilo que de repente era útil na minha vida, né, e por que não, então, passar isso adiante, né? Perfeito, maravilhoso. E a gente quer saber e conhecer o raciocínio alfabético. E eu queria saber como que surgiu a ideia para você desenvolver esse material tão bacana, tão incrível. Então, o raciocínio alfabético, eu brinco que ele é o meu filho de pelo menos 25 anos. Ele é mais velho que meus filhos. Então, eu venho construindo isso já há muitos anos já, desde a minha prática clínica, né? Então, eu tive uma passagem também pela área educacional, como eu sou pedagoga também, né? Então, dei aula, tive a oportunidade de estudar num colégio montessoriano, né? Então, eu fui unindo de tudo aquilo que eu conhecia, né, na metodologia, coisas que eu via que funcionavam, principalmente o meu foco até então eram crianças com transtornos de aprendizagem, né? E aí, vendo tudo isso e fui construindo ao longo desses anos, vendo que funcionava muito bem para essas crianças, aí eu comecei, né? Falei, poxa, mas se funciona muito bem para essas crianças, né? Por que não testar com crianças que não são neurodivergentes, né? E isso foi um passo muito importante, assim. Então, tem escolas, né, que utilizam o material e que tem um retorno muito bom, né? Porque são crianças que o processo de alfabetização, né, de leitura, de aquisição da leitura e da escrita, ele fica muito fluido. O raciocínio alfabético, eu pensei muito assim numa estrutura que fosse lógica. Nós, como disléxicas, a gente sabe que a gente funciona muito melhor de partes para o todo, né? Na verdade, não só nós, né? Mas assim, o cérebro da criança ele funciona de partes para o todo.
E uma coisa que me incomodava muito nas metodologias que utilizavam é que, por exemplo, vinha com um texto, desse texto iam tirando palavras, a coisa ficava, né, aleatória. Então, eu fui pensando num processo contrário. Então, o raciocínio alfabético, ele a estrutura lógica dele, a gente começa a trabalhar as vogais, os acentos, e a gente vai inserindo uma consoante por vez. A gente só passa adiante quando a criança realmente está dominando a leitura e a escrita daquelas palavras e frases. Se ela não está dominando aquilo, a gente não vai adiante. E a gente trabalha muito com som de letra. A gente não trabalha o nome da letra. Então, isso é fundamental, né? E eu tive uma experiência, assim, não só do português, mas na minha vida pessoal, meus filhos estudam numa escola alemã aqui em Curitiba. Então, na pandemia, eu tive a oportunidade de me alfabetizar com meu filho em alemão. Nunca imaginei, depois de adulta, disléxica, né? Que a gente sabe que uma segunda língua não é fácil, quem dirá o alemão. Mas assim, a coisa foi tão fluida, porque era som de letra. Então, hoje, eu sei ler tudo em alemão. Eu só não sei o que eu leio, mas eu sei ler, né? Então, assim, foi uma experiência muito, muito legal, porque exatamente o jeito que eles ensinam, né, a alfabetização em alemão, é exatamente o processo do raciocínio alfabético. Então, ele é muito gradativo, ele é fluido, a criança, a gente diminui possibilidades de frustração, né? Sabe aquela criança que empaca na leitura, naquele processo, não consigo, não, né? Aqui não, porque a gente não vai adiante sendo, né, se ela não dominar. Então, assim, a gente, né, a autoestima, porque todas as fichas de leituras, né, então, assim, vou mostrar para vocês. Então, nós temos o que a gente chama de matriz de letras. Né? Então, aqui na matriz, a gente vai fazendo a combinação da consoante com a vogal, com todos os acentos. A gente trabalha bastante pseudopalavra, que são palavras que não existem, ou seja, a criança ela tem que saber o som daquela letra para ler uma palavra que não existe. Ela não decora o bloco visual, né? Então, a gente sabe que, né, com o método global, meu aluno sabe ler uva, bala, gato, não sabe. Ela decorou aquela imagem, né? Não que ela atribua um valor sonoro a cada letra e que ela faça essa decodificação. Então, a gente tem as matrizes que a gente trabalha e cada letra, vou pegar uma letra aleatória aqui, mas só para mostrar para vocês, cada letra, ela tem uma... Ó, nós temos a ficha de leitura, né? Então, nessa ficha de leitura aqui, só vão ter palavras com as combinações possíveis de letras que já foram trabalhadas. Eu não misturo palavras, né? E as frases e as histórias que nós trabalhamos também, né, estão dentro dessa combinação de letras. Então fica um processo muito mais fluido, sabe? Então, aprendendo dessa forma gradativa. Então, isso foi uma das coisas principais que eu preconizei, assim, no raciocínio alfabético, é ter uma estrutura lógica. E a gente não usa a sequência do alfabeto, né? Então, a gente fez uma mistura de letras, não é a sequência do alfabeto. A única coisa que a gente respeita é que os pares, né, de sons surdos e sonoros, eles fiquem distantes, ou letras que tenham dois sons diferentes, por exemplo, o C, ele tem som de K e de S. Então, a gente trabalha de forma separada. A gente vai trabalhar primeiro o som de K e depois o som de S, depois que eu já introduzi o S. Então, tem uma lógica nas letras que são pensadas, sabe? Para fazer na estrutura do raciocínio alfabético. A gente já trabalha também com... Oi, Mônica? Não, eu ia falar maravilhoso, porque eu lembro aqui na Itália, quando as crianças, meus filhos, estavam nessa fase de alfabetização, eles vieram com esse alfabeto, né? Que no Brasil, a gente, nos anos 90, 2000, nós não estávamos acostumadas. E aí eles vinham com A, B, K, D, E. Eu depois esse alfabeto da Bahia, eu lembro que meu pai é baiano, né? Aí eu lembro que ele chegava G, G, Go, G, D, G. Aí eu falei, gente, o que é isso? Que alfabeto é esse? Essa criança é mamãe, é assim, é assim. Aí eu estranho. Aí fui me aprofundar
E aqui eles usam o método fônico, né, Sim. articulatório, então é o alfabeto mais o Uhum. tátil, o sinestésico, tudo para que Sim. essa criança consiga. Tanto é que o Andrea, o que tinha dislexia grave no início, que agora é média, ele ouvia o som da letra, ele sabia qual letra era, mas no início ele não conseguia juntar o som, tipo Aham. A, né? Sa Sapo, sapo, ó. Ele Aham. sabia o som, mas ele não sabia que ele não conseguia juntar o sapo, para ele não ia. Então foi a professora, isso na escola, não foi nem na fono, nem na Aham. não foi na escola. Aí devagarzinho, quando a professora viu que terminou a fase de alfabetização, e assim mesmo ele sabia o som, mas ele não tinha sido alfabetizado, ele não conseguiu se alfabetizar, aí ela me chamou. Falou, não, tem uma coisa estranha, Carol. Leva ele Uhum. numa neuro, aqui a gente chama de neuropsiquiatra infantil, porque eles Uhum. fazem os três, né? Neurologia, psiquiatria e pediatria. E leva porque tem uma coisa estranha. E aí foi que Uhum. desencadeou tudo. Mas se esse teu programa for para as escolas no Brasil, Verônica, Não, assim, eu vou falar que eu vou ficar sem paciente no consultório, porque, né, os psicopedagogos vão vão se prejudicar. Sabe que até teve um relato de uma escola que usa o raciocínio alfabético, que a coordenadora falou que em 30 e poucos anos de escola foi o primeiro ano que não teve reforço de português. que Ela trouxe maravilha, que ela deu esse maravilha. feedback. E você, Mônica, falando, Carol, desculpa, esse alfabeto, então, o meu filho, ele não sabia nome de letra. Ele aprendeu justamente assim, pelo som, e ele falava, mamãe, o som do f no português é qual? Então, ele ia generalizando os sons e acabou do alemão, que eles se alfabetizam em alemão antes, acabou lendo em português, Olha, Que né? Com legal. as letras que têm o mesmo som, lógico, né? fantástico, Então, fantástico. realmente funciona, a gente sabe que funciona. E Europa e Estados Unidos é pelo método fônico, né? A gente sabe que teve o boom, né, do método global, mas aí Europa e Estados Unidos eles viram que o nível de escolaridade estava caindo drasticamente, né? E através de pesquisas científicas eles viram que era por conta da metodologia. E aí retornaram para a metodologia anterior, né? É Sim. uma pena, né? Acho que aqui no Brasil tá tendo um movimento diferente, mas ainda estamos engatinhando, né? Ainda estamos engatinhando, é verdade. Mas É. muitas, é bem interessante porque muitas escolas, professores estão alertas, eles estão percebendo que alguma coisa não está indo bem, não está Sim, fluindo, né? Porque só o 10% está indo bem no português. O que acontece sim. com os 90%? Então, Uhum. eu acredito que vai ter uma grande mudança na área da educação. Não agora, não é agora, mas daqui a uns Sim, 5, 10 anos vai mudar bastante coisa. E a gente vai ver, né, o nosso plantio, que agora a gente só está chegando na sementinha. Até esse sim, podcast mesmo né, uma É, sementinha para lá na sim. frente a gente ter a colheita. Olha, eu queria pedir para quem está ao vivo, se você quiser fazer uma pergunta para a Verônica, né, se você quiser deixar aqui algum comentário, como é que é na escola do seu filho? Eles usam raciocínio alfabético? Ou você não sabe o que é isso, acabou de entrar e quer saber mais? Eu já vou até fazer uma pergunta para a Verônica, que eu estou curiosa. Eu queria saber quais são os principais objetivos do raciocínio alfabético no processo dessa alfabetização da criança e se a gente pode usar no adulto também. Sim, ai, ótimo, ótimo, Carol. Então, assim, a minha experiência com o raciocínio alfabético, é claro que é um livro mais infantil, óbvio, né? Tem até os mascotes, a gente tem a Pupa e o Pepeu, né? Que são os nossos gatinhos. Na mochilinha deles tem letras para construir palavras, né? Então, claro que eu pensei em um material bem lúdico, né? Para esse início. Mas o que que acontece? Eu já trabalhei até com adulta, né? Na faculdade, mas a gente pega a lógica do raciocínio, que é justamente mostrar que a letra tem um nome, tem um som, e que a gente vai decodificando esses sons para formar uma palavra. Um dos pontos fortes e importantes também, a gente usa um marcador para escrita, né, para não aglutinar palavras na frase,
para não omitir letra naquela palavra, né? Os conceitos de letra maiúscula, minúscula, os sinais de pontuação, isso a gente já trabalha desde o início. O reconhecimento das fontes, a gente trabalha com todas as fontes de letra, né? Então, a letra M, né? Pelo menos o reconhecimento visual. Se a criança ela tem dificuldade na coordenação visomotora, não tem problema, não precisa necessariamente escrever o cursivo, né? Mas reconhecer, isso é importante, né? Então, nos marcadores de escrita, por exemplo, a gente tem estrelinhas, bolinhas, né? Cada palavra que é escrita com letra maiúscula, a gente usa uma estrela para representar. Palavras que são substantivos comuns, a gente usa bolinha, e tem os sinais de pontuação, né? Então, a gente constrói visualmente a frase para depois a criança escrever, né? Então, por exemplo, e isso até com adulta, né? Essa pessoa, né, disléxica que veio para mim, ela tinha a coordenadora da faculdade, cursava enfermagem, ela que pediu uma avaliação, porque ela tinha muitas trocas na escrita, muitas. Sabe, foi um caso bem bonito, inclusive, que pense, a enfermeira, ela coordena uma equipe, né? E num momento assim, por exemplo, sei lá, de urgência, né, de emergência, não tem, a gente não pode confiar que ela vá ler nome ali, né, naquele carrinho que eles têm, não tem. Então a gente fez todo um trabalho para categorizar aquelas medicações por cor, sabe? Então a gente categorizou, a gente achou uma estratégia que ela não precisasse recorrer à palavra propriamente dita, num momento que ela, né, não ia conseguir ler com calma, né? Então, no raciocínio alfabético também, além do marcador de escrita, a gente tem também a régua de leitura. Então, essa régua de leitura, ela é formada, né, tanto pela régua pequenininha que a gente usa no começo do processo, a gente vai abrindo a palavra em partes, ou também a gente pode pôr a palavra inteira aqui. Todas as palavras das fichas de leitura, elas cabem aqui nesse buraquinho. Então, tanto a gente vai abrindo a palavra, como a gente pode pôr a palavra inteira, né? Ó, e a Carol já colocou numa frase, né? E essa régua maior, ela é justamente, quando a gente está mais avançado no processo, a gente põe a frase inteira aqui e vai sublinhando as palavras principais. Então, chega no final do texto, tá tudo sublinhado, sabe? Maravilha, Ai, maravilhoso. gente, isso é tão sensacional. Eu fiquei, nossa, Uhum, eu achei o máximo, porque a régua de leitura, para mim, ela é maravilhosa. Ela paralisa a minha frase aham, para eu ler. aham. Beleza. Só que a gente não consegue sublinhar, e eu estudo sublinhando as palavras. Não, eu também. Nossa, gente, é Maravilhoso. sensacional. E sabe o que que é legal, Mônica, também? Porque, assim, além de sublinhar, a gente pode daí nos textos mais longos, né, de repente, já num estágio, né, que você perguntou de adulto, né, Carol? A gente pode ensinar, por exemplo, num determinado texto, quando a informação é referente ao personagem 1, por exemplo, a gente grifa de uma cor. No personagem 2, a gente grifa de outra cor, né? E assim a gente vai categorizando. Então a gente olha aquele texto, a gente olha aquelas cores, a gente mais ou menos já sabe onde, né, onde procurar cada informação. Exato. Eu já peguei lei inteira. E na lei, você tem um assunto daquela lei, pelo menos uma boa parte dela. Então, eu faço isso. Eu estou falando de educação, por exemplo. Então, toda educação vai ser de uma cor tal. Para mim, educação é verde, porque eu determinei. Uhum. Então, toda educação. Aí, primeiro eu ponho tudo, porque eu bato o olho e falo, ah, ok. Então, toda essa parte aqui está falando de educação. Mas, para isso, eu preciso ter o espaço, né? De marcar. Precisa comprar a régua, né? Exatamente. Você vai ganhar uma de presente, vou te mandar. A Esther, ela é vovó, inclusive tem a Luísa também, já vou colocar o comentário da Luísa aqui, que também é uma vovó. Ela escreveu: minha neta de 7 anos está no 2º ano, ela é TDAH e a sua letra é muito grande, e ela tem dificuldade de separar as letras e ainda não reconhece a letra cursiva. Você recomendaria esse tipo de material? 2º ano ainda está na alfabetização, né? Então, você já recomendaria, mesmo que não é dislexia, só TDAH, mas para esse caso aqui,
Com certeza. Você sabe que o raciocínio alfabético, a gente trabalha muito com crianças com TDAH, autismo e, pasmem, superdotação. Tem muitos superdotados que no processo, justamente pela rigidez cognitiva, é claro que a hora que eles entendem é um processo diferente, mas pela rigidez cognitiva, eu tenho muitos que têm dificuldade nesse processo de alfabetização, né? Então, o raciocínio alfabético, eu trabalho com todas essas crianças. Essa letra muito grande, seria importante a gente entender o porquê. Será que ela tem uma dificuldade na coordenação visomotora ou não? Porque a letra muito grande não seria um problema. Desde que uma outra coisa que a gente usa e preconiza aqui no raciocínio alfabético são folhas de caligrafia. Tá? Então, no início do processo, a gente usa aquela folha com a tarja mais larga, justamente para a criança entender o movimento que ela tem que fazer de escrita. Então, essa letra grande, num primeiro momento, não seria um problema, né? A gente teria que entender melhor para ver o porquê que está tão grande. Será que ela tem parâmetro de linha? Será que ela sabe até onde ela tem que ir? Não, né? Mas esse caderno com a tarja larga é super indicado, vale super a pena, porque dá esse parâmetro. Então, eu subo até aqui, desço, né? Então, ele é bem, bem interessante, né? O caderno com a tarja mais larga. E aí, conforme ela vai dominando o movimento de escrita, a gente vai diminuindo aí fica aquela caligrafia mesmo mais fininha. Isso. Perfeito. A Luísa também é uma vovó, e ela entrou agora na live, ela não sabia do que a gente estava falando, a gente estava falando sobre esse material da psicóloga Verônica, a neuropsicóloga Verônica, e que se chama Raciocínio Alfabético, e ela está contando para a gente, fica aqui com a gente no nosso podcast, que ela está contando para a gente como funciona. E a Leandra, você é minha aluna, é você, Leandra, me dá um oi para saber se é você. Ela quer saber onde compra essa régua. Essa régua a gente tem no site. Tem como a gente escrever? Eu não sei, tem um chat. É www. É aqui, ó, o Neurocogni, daí é ACAU, né, porque é ACAU, né, na verdade, porque não tem nem o C cedilha, nem o .com.br. Neurocogni ACAU. Isso. Peraí que eu tenho aqui. Para tudo. Tem aqui, ó. É neurocognição, aí não tem nem a cedilha nem o tio, né? Neurocogni de ação, Mônica. Neurocogniação. Ok. Ação. Tá aqui. Depois. Leandra, é ela mesma. Ô, Leandra, querida. Pode deixar aqui. Se você não conseguir pegar eu coloquei o site aqui, mas se você não conseguir, tiver alguma dúvida, depois eu jogo lá na nossa comunidade das alunas e coloco o site, todas as informações. Inclusive, Verônica vai vir dar uma aula bônus no nosso curso. Fica tranquila, Leandra, que a gente vai ter aí coisa boa vindo. E aí a gente dá todas as informações. Vou fazer um vídeo com o material que ela me mandou também para vocês, viu? As meninas do curso. E quem não é do curso tem esse material no site que eu coloquei aqui embaixo, ó, para você. Tá? Viu, Ellen? A Ellen também. Oi, querida. Tá? Pode deixar que a gente vai mandar todas as informações. Vou botar no Spotify também. Vou colocar o site no Spotify. Lá na descrição do Spotify também vai ter, tá bom? Para quem está ouvindo. Legal. Perfeito. Então tá bom. E vamos lá. Inclusive, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a Verônica, tá aberto, tá? Podem escrever e Verônica pode responder, a gente também, Mônica e eu também, tá bom? Carol, você tem uma comunidade, então, das suas alunas? Sim, a gente tem uma comunidade só para as alunas, e ali a gente conversa, desabafa, se tiver dúvida. Alguém tem alguma coisa, não sei do que. Esses dias pediram um dicionário, aí eu mandei um dicionário como tem que ser, que não é pode ser o de papel, né? Mas ele vai precisar ter marcado todas as letrinhas do alfabeto, com eu uso isso daqui, ó. Eu sempre esqueço o nome desse negócio aqui. Eu também, esses marcadores.
O melhor seria o multimedial, né? O multimídia, né? Que fala multimedial, não sei se fala assim, que seria o eletrônico, né? Na internet, que você entra lá no tablet, entra no dicionário e procura a palavra. Por ser mais rápido, porque a gente já perde Aham, muito tempo, né? Com a dislexia, escrevendo, lendo. sim. Então, por ser mais rápido, o eletrônico é o que se usa aqui. Uhum, Se não tiver uso de papel, mas usa necessariamente com as letrinhas, para você não ficar procurando, perdendo tempo sim. procurando, né? Ah, Uhum, então a gente tá, ali é um lugar legal. nosso que a gente conversa e é muito gostoso ter. Mas sabe o que que eu ia falar? A gente podia fazer, de repente, 3 sorteios na sua comunidade. Não sei como que a gente poderia organizar, né? Daí, de repente, a gente poderia sortear uma régua, um bingo de sons e algum outro, e de repente o baralho das boquinhas, Ah, né? Aí você organiza e me fala. esse aqui é o bingo dos sons, né? Isso! Fantástico. Bingo dos sons, já Então, quero fazer um vídeo com esse bingo dos sons. Amei, esse amei. bingo dos sons, ele foi pensado assim, bem para trabalhar, né? A sílaba e a sílaba invertida. Então, por exemplo, ó, bi, ib. Não é ibi, é ib. Porque se for ibi, teria um i aqui, né? Bo, ob, né? Então, para a gente ver bem esse som da consoante. E se sabe Maravilhoso, que trabalhando com sons, assim, quando eu trabalho com adolescente, adulto, melhora a pronúncia para outras línguas, verdade. sabe? Imagina, É, verdade. e melhora pra caramba, assim, todo mundo que, assim, dos meus adultos, adolescentes, nossa, agora tô falando bonito, e fica, bah, agora eu vou aprender a falar inglês, ele só. Nem me fala. Precisa, estava até falando para a Verônica, eu preciso aprender a falar inglês, gente, eu preciso. Mônica, mas eu já te falei, né? Vou. Tem metodologias e metodologias. Sim, é verdade, Sem verdade. merchan nenhum, mas assim, para quem é disléxico, acho que é até legal essa dica. Porque eu Dê. tô igual, acho que vocês, né, a gente paga, eu paguei todos os cursos possíveis online, presencial, e Uhum. agora eu me achei, inclusive eu faço inglês e alemão, e eu me achei numa metodologia que, nossa, é exatamente, é gradativo. É a metodologia da Wizard, sabe? Porque ela não trabalha aquela quantidade gigantesca de vocabulário de uma vez, ela é bem gradativa, vai fazer frases com aquele repertório e daí vai passando adiante. Nossa, é fantástico, fantástico. Eu Legal, até vou estava tentar. falando para a Verônica que eu já fiz o Wizard, eu tentei muitas coisas. E aí eu tive um professor particular, um senhor, e com ele foi bem, porque ele tinha muita paciência comigo. Só que eu fui embora, ele tinha muita paciência, muita paciência. E ele era um professor que amava dar aula. Então, ele, sabe aquele professor que te incentiva? Ele falava, tá ótimo, olha como você está melhorando. Então eu ia com prazer para lá, sabe? Eu falava assim, eu vou, porque ele fala que eu estou falando bem. Eu não era tão pequena, acho que eu tinha uns 14 anos. Aí eu fui embora do estado, fui embora do Rio, né? Era no Rio. Quando eu fui para São Paulo, eu falei, eu quero aprender a falar inglês, porque eu queria fazer hotelaria. Como é que eu ia fazer hotelaria sem falar Pois inglês? é. Aí eu fui para o Wizard. E na Wizard foi o único lugar que eu senti que eu avancei. Eu Uhum. realmente avancei. Eu acho que o pouco que eu sei Nossa, é fantástica essa pela metodologia. Wizard. Nossa, gente, eu vou contar então um segredo para vocês. Ah, Eu trabalhei por muitos anos numa companhia aérea, né? Trabalhei Uhum. na Itália por muitos anos. E eu decorava tudo. O meu speech, a gente tinha que fazer speech, né? Às vezes estava no portão de embarque, então para os passageiros entrarem no avião, você faz o speech. A gente fazia de português, italiano e inglês. Era tudo decorado. Decora. Eu não precisava nem mais de papel, era tudo decoreba. Se fosse alguma coisa, até mesmo conversar com os passageiros, eu falava em inglês, coloque a mala aqui, me dê os seus passaportes, a mala pesa tantos números, eu sabia, né? Uhum. Pesa tanto, tal, são, janela ou corredor? Era tudo decorado. decorado em inglês.
A gente sofre. Não, pelo amor. Mas sabe que eu acho legal, eu sei que o nosso tema é o raciocínio alfabético, mas já que a gente tocou nisso e nessa parte de adulto, eu acho legal falar isso. Porque assim, quando a gente sabe o que a gente tem, né, e que isso não é um problema pra gente, né, a gente assume algumas coisas e encara. Por exemplo, a minha primeira professora de alemão, né, porque já é uma língua esdrúxula. E aí ela era formada em letras, excelente professora, excelente. Mas assim, com uma metodologia que eu me sentia muito mal. Eu me sentia assim, uma autoestima muito baixa. Porque ela vinha com um texto gigantesco, com um monte de vocabulário, falava, não, mas o que você quer me ensinar? Me ensina aqui dentro, o que você quer que eu aprenda? Porque tudo de uma vez eu não tenho memória operacional, eu não vou saber, né? E daí eu falei, então eu vou te ensinar como que você me ensina. E daí eu falei assim, vamos escolher 2 verbos. Desses 2 verbos, a gente vai acrescentando frase. Então, por exemplo, eu comi ontem, eu comi abacaxi, eu comi maçã, daí a gente vai pegando fruta, vai pegando todas as categorias, mas fica no eu comi, você comeu, nós comemos, sabe? E vamos crescendo com isso. Dela, nossa, mas você pensa ao contrário. Eu falei, claro que eu penso ao contrário, eu sei, por isso que eu estou te falando que eu penso ao contrário. Aí ela falou assim, sabe, Verônica, que eu comecei a usar com todos os meus alunos esse teu método de frases, e tá todo mundo gostando. Eu falei, óbvio que todo mundo vai gostar. Que é muito difícil. Pô, é muito. É que nem português. O professor fala assim: ó, agora vocês vão fazer 3 lá, nem lembro mais presente, futuro e passado. Aí decora todos esses, mais os 2 lá, mais que perfeito. Eu nunca consegui decorar. Imagina listas e listas de verbo. Como é que eu ia decorar aquele monte de lista? Simplesmente decorar e ter que saber todos os finais decorados. Aquilo para mim nunca fez sentido na vida. Mas por isso que é importante, né? A gente ter segurança no sentido de sei o que eu tenho, sei como eu funciono, né? E sei que não é um problema de, sei lá, porque eu não sou inteligente. É verdade. Porque se tiver a metodologia certa, a coisa vai, né? Verdade. Com certeza. Inclusive, até uma proposta aí para vocês, ou para quem está ouvindo, se estiver interessado, até mesmo para quem não fala inglês, porque eu estou pensando seriamente em fazer. Tem um curso que tem vários níveis, né? Depois você vira tipo uma espécie de tutora do Orton Gilligan, que é associado com a IDA, Associação Internacional de Dislexia. Você pode fazer os cursos dele, da associação, e aí você vai subindo de grau, de nível, tanto professores quanto... eu não sei se pais, mas eu acho que sim, não sei. Porque ali fala mais profissionais e professores. E aí você aprende, primeira coisa, o método fonte, é um curso com com base nos estudos científicos do Orton Gilligan, né? E aí você começa e tudo em inglês, então quer dizer, assim, é tipo se jogar na boca dos leões, né? Sim. Eu até avisei, eu mandei um e-mail para eles avisando, olha, eu não falo inglês, tal. Não é que eu falo, mas eu não consigo me expressar, eu me expresso muito, muito índio, sabe? Muito assim, índio não, desculpa. Índio se expressa muito bem. Eu me expressei errado. Eu me expresso como se um estrangeiro quisesse falar uma outra língua, mas ele não consegue botar os verbos certos, as preposições, os artigos, e fala errado. Então, tem problema? Aí eles falam, não, absolutamente não. Você vai aprender, né, o som e as palavras. Aí eu... Fantástico. Assim, nossa, muito bom. Muito bom. Ai, deve ser super legal, Carol. Vamos? Bora? Não, mas olha, eu acho essa diferença, isso que a Verônica falou. Hoje, sabendo que eu sou disléxica, sabendo as minhas dificuldades, eu falo, bora, vamos, eu vou. Porque ele tem essa consciência, né? Tipo, eu sei que eu tenho dificuldade, mas eu sei que eu sou capaz. Gente, eu fui para os Estados Unidos quando a Beatriz tinha 3 anos, a Beatriz vai fazer 15. Então, eu não tinha nem ideia de que eu era disléxica. Só que eu sou americana.
eu fui sofrendo dentro do avião, porque eu, com o meu passaporte americano, eu teria que ir lá e falar com as pessoas em inglês. E meu marido e a Beatriz são brasileiros, então eles iriam para a fila dos brasileiros. Eu sofri horas na viagem. Eu falei assim, o que eu vou falar para aquela pessoa? E o Rodrigo falava assim, você fala, ele vai falar o básico. O cara que está lá na segurança, ele não vai bater papo com você, ele vai te pedir o passaporte, ele vai olhar e ele vai te devolver, e é isso. E eu falei, não, eu não sei nada, como é que eu vou falar? Cara, eu sofri assim, horas. Aí acabou que chegou lá e eles deixaram o Rodrigo ir comigo e o Rodrigo falou por mim. Mas ele falava, você consegue, você sabe o básico de inglês, você consegue ouvir, entender boa parte. Tanto é que em filme, em série, uma parte eu consigo entender, mas na hora de falar eu penso, nossa, eu não sei, eu sou burra, eu não consigo. E agora não, agora eu falo assim, não, calma aí. Eu sei uma parte, eu sei uma e eu sei que eu posso fazer adaptação, eu sei que vai ter técnica, e bora, e eu vou conseguir sim. É muito diferente, né? Não, a gente desenvolve uma resiliência, né? Porque para a gente chegar do ponto A ao B, a gente tem que remar contra a maré, mas a gente vai remar. A gente vai remar e a gente vai chegar no B. É bem isso. Nossa, o quanto a gente é resiliente, né? Nossa. Fantástico isso. Vou fazer a próxima pergunta. Okay. Pode ser? Pode. Ok. A gente falou um pouquinho sobre o raciocínio alfabético, falamos sobre essa consciência fonológica. Agora eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente de que maneira os profissionais da educação podem aplicar o raciocínio alfabético em sala de aula. Ótimo. Então, assim, por exemplo, cada criança vai ter o livro, a régua, né? Mas, por exemplo, o marcador, né? Ele tem um tamanho grandão que dá para pôr no quadro e a professora vai construindo a frase com as crianças. Então, isso é adaptado. Os jogos, eles podem ser utilizados da mesma forma em sala de aula, né? Nós temos também os cartazes da grafia das letras que nas escolas eles colocam na parede, né? Então fica anexado ali na parede, né? E os cartazes das sílabas também, que daí eles colocam na parede para as crianças visualizarem, né? Então tem aqui o som e o som com a vogal, né? Isso de todas as letras. Então não muda, né? Dá perfeitamente para usar. Não é um material didático, isso é importante de falar, né? Ele não é um livro de português, tá? Ele é um livro para leitura e para escrita. Então, como que funciona, assim? Qual que é a minha experiência? Então, tem escolas que começam com o raciocínio alfabético para a criança entender a lógica, mais ou menos ali até maio, fica só no raciocínio alfabético, e depois une, né, divide com o livro didático de português. Tá. Isso primeiro, segundo e terceiro ano? Na verdade, esse é para o primeiro ano, né? Esse raciocínio alfabético, que é da capinha branca, né? Ele é para primeiro ano, né? Ou em escola bilíngue, de repente, por exemplo, na escola alemã aqui, eles usam no segundo ano, porque no primeiro eles aprendem o alemão. Então, daí usa no segundo ano, né? Quando for o caso, mas ele é para o processo de alfabetização, né? No consultório, que daí a gente usa essa lógica do raciocínio alfabético com criança mais velha. Ou também, eu tive alunas que não só o trabalho clínico, mas, por exemplo, sabe quando oferece aquele apoio escolar nas escolas, que é tipo um reforço? E daí sim o raciocínio alfabético usado com todas as séries, com todas as crianças que têm dificuldade. Então também é uma possibilidade, né? Tipo uma escola de reforço. Tipo uma escola de reforço. Dentro da própria escola, eu tenho alunas na pós-psicopedagogia que fizeram que fazem esse serviço. Então, aquela criança que não está, né, indo bem na série, aí ela tem esse apoio, né, num horário, num contraturno, vamos dizer assim. Sim. Ou numa sala de recurso também daria para usar, né? Além do ensino regular. Maravilhoso. E logo já está meio
né? Engatilhado o raciocínio alfabético 2. Daí esse sim seria para terceiro, quarto e os anos mais, porque daí são todas as trocas ortográficas. Perfeito. E você pensa em fazer alguma coisa do tipo um material para adultos? Que não seja com tanto frufru, assim, uma coisa mais... Olha, Carol, eu não sinto essa necessidade, nunca vi essa necessidade, não senti, de verdade, porque eu não peguei um adulto que se incomodou, porque eu uso a ficha de leitura, não, não peguei, porque eu uso a ficha de leitura, eu uso a matriz, que é preta e branca, e daí eu uso o caderno normal, ou folha de arquivo, entende? Perfeito. Então nunca ninguém se incomodou, eu não... Perfeito. Então, esse material eu usaria como profissional e não, tipo, eu disléxica, que não sou profissional, quero comprar o seu material para fazer em casa, porque eu quero treinar, só que eu não tenho condições para pagar um profissional. Então, eu quero comprar porque eu quero fazer em casa. Não posso. Não, até pode, assim, mas o raciocínio alfabético, assim, uma das coisas, um dos cuidados que eu tenho é que realmente a pessoa saiba usar, porque não adianta ser mais um material para usar de forma inadequada. Então, o ponto principal que eu vejo é som de letra, né? Eu tenho alunas que são alfabetizadoras há anos e elas falam: "Ai, professora, eu sei som de letra, ó, TA, tá". Falei: "Não, não é TA, tá", né? Então, assim, eu acho que fazendo o curso não teria problema algum, né? Poder auto-aplicar a metodologia, né? Então, o adulto faria seu curso, inclusive as vagas vão abrir em março, né? Isso. Março. E aí sim ele poderia. Então, a gente abre para professores, profissionais e também adultos ou. Adultos que queiram, aham, Perfeito. sim, né? Porque daí eu acho que daí a coisa fica bem certinha, né? Porque não é um material, se a gente for usar, né, sem entender a lógica, acho que não, né? Sim, porque tem todo um raciocínio, né? Uhum. Já diz, né? Raciocínio. É. Mas você sabe, Carol, que nem adolescente, nunca, nunca ninguém questionou, isso é muito infantil. Então, eu acho que a parte visual, apesar de ser pensado mais para criança, né? Mas a parte visual é tão importante, né? Eu até queria te perguntar isso. Eu vi que é bem visual e para a Uhum. gente assim, é essencial que a gente tenha essa parte Essencial. visual, sinestésica, né? É, E fala para a gente um pouquinho do benefício disso na leitura e na escrita. isso, isso. Então, assim, podem ver que as sílabas, né, ó, cada sílaba é de uma cor, e dentro da palavra também, né? Sim. Então, isso se mantém, né? Então, além dessas cores, né, a gente trabalha a questão atencional também. Então, por exemplo, a gente pode ler não só com a régua, mas pela matriz também, ó. Tá vendo que tem cores aqui? E que tem números aqui nas linhas? Então, por exemplo, eu tenho dados no final do livro, então eu construo o dado, né? O dado de cor, o dado de número, né? E aí eu vou jogo os dois dados. Daí, por exemplo, caiu lá, 4 azul. Daí ele tem que achar o encontro, né, do 4 com o azul e qual palavra que estava, né? Aqui nós temos também, ó, isso daqui é bem importante para discriminação visual. É um card que a gente recorta, a gente anexa ele em cima aqui da folha, deixa ele aqui, essa partezinha aparece, justamente para ajudar na discriminação, ó, do B, D, P, Q. E quando a criança tem muita dificuldade nessa discriminação visual, a gente vai pintar a barriguinha, né, de todas as letras usando as mesmas cores que aqui. Então, por exemplo, o D sempre vai ser amarelo, o B verde, o Q vermelho e o P azul. Então, você, além de associar, né, ter uma cor, mas também você deixa fixo aquilo, porque daí você vai retendo na memória. Então, você bater o olho naquela cor também já é mais uma informação para te ajudar a memorizar, a recordar que letra que é. Maravilhoso. Quanto é importante, né? As cores na alfabetização, nos estudos, até para a vida toda do disléxico. Eu estava aqui, abri um Google Documentos, e aí eu estava colocando, né, as perguntas que a gente ia falar com a Verônica,
E aí eu coloquei fonte 10, e aí eu falei, tá pequeno isso. Aí fui lá, coloquei fonte 16, aí assim mesmo eu fiquei meio que embolada, assim, aí botei tudo em negrito, aí assim mesmo eu falei, ainda não. Aí coloquei uma frase, uma colorida, assim, uma outra, agora eu tô vendo bem, agora eu tô entendendo. Aham. É importante, não tem idade para isso, né? Não, Não tem idade. Gente, eu não. fui ter aula para concurso com uma professora de português. Ela não fez nada demais. Ela não explicou os verbos de nenhuma maneira diferente. Ela só fez uma coisa. Ela falou: vocês vão colocar, igual escola, vamos lá, pega um verbo e vamos colocar em Uhum, todos os tempos. Aí colocamos. Ela falou assim: agora vocês vão pintar as matrizes. uhum. A gente escolhe uma cor, a gente pintou. Agora vocês vão pintar os finais de outra cor. De Aí, outra cor. aí quando a gente viu, ele estava todo colorido. A gente batia o olho, nossa, que diferente. Ela não fez nada assim, Aham. mágico. E Mas isso é fez legal, porque assim, diferente. as adaptações, a gente pensa que tem que ser a coisa mais tecnológica, não, são coisas simples que vão fazer muita diferença. Muita Sim, e diferença. detalhe, 1.000 pessoas na live dela, e entre 1.000 pessoas tem assim, todas, né, todos os tipos de pessoas, assim, disléxicos e não, e TDAHs e não, e ela deu a sala para todo mundo, 1.000 pessoas, com uma técnica simples e que ajudou todo mundo ficou assim, nossa, professora, por que Aham, ninguém fez isso comigo quando eu era pequeno? Eu já tinha aham, aprendido. aham. É Verdade. importante, gente, a cor e essas adaptações, é para todo mundo. Para todo mundo. Estou muito feliz com essa live, com esse podcast, porque a gente fala a mesma língua, né? A gente tem assim o mesmo, até mesmo o mesmo fio de condução ali do pensamento disléxico, como o disléxico aprende. E isso é legal porque só confirma, né, o que a gente já vem estudando, o que dizem os estudos científicos. Então, assim, é muito bom ter essa troca, né? Eu Uhum. podcast porque a gente tem essa troca rápida, né? Por ser no online. E outras pessoas ouvem, então, tem pessoas aqui que estão ao vivo e podem também se beneficiar dessas informações. Então, assim, muito bom mesmo, viu? Estou feliz da gente tá tendo esse E eu papo. acho que a gente tem um diferencial, porque assim, né? Uma coisa é você ser um estudioso da área, você só saber a técnica, né? A teoria, mas outra coisa é você viver, né? Sim, sim, completamente, completamente. Eu não sei até que ponto o, o, o estudioso, né, o pesquisador, Uhum, entende realmente, né, a dislexia, a descalculia, né, tem vários, uhum, a gente pode falar citar vários nomes aqui, mas até que ponto realmente você, tipo o Albert Einstein, né, uhum. super inteligente, mas só Sim, na idade adulta que ele fez o boom, né? sim. Eu estou com uma aluna, ela faz faculdade de medicina, e aí um professor falou para ela assim, como é que você quer ser médica se você não consegue escrever? Você não consegue ler? Uhum. Aí você vê assim que as pessoas, até mesmo os médicos, não conhecem, né, os transtornos de aprendizagem. Não tem nem Não. ideia, né? E aí, assim, lógico que uma menina super tímida, na hora ela não respondeu. Aham. Falei, queria estar lá para falar, olha, então, Aham. né? Eu acho que vamos fazer um mutirão. Vou esperar esse professor sair da porta. Porque ele te espera na saída, né? Espero na saída. Aham. Coisas básicas, assim, do tipo, além do visual, né, que a gente está falando, isso é muito importante, mas, assim, por exemplo, eu quando estou revendo laudo de paciente que eu faço, né, então eu ponho no Word para ouvir e eu fecho meu olho. Eu consigo perceber tudo que eu tenho que mudar. Então eu desconsidero tudo, né, e aí eu vou pausando e arrumando o que precisa, pausando e arrumando o que precisa, né. Então são técnicas, assim, tranquilas, né, que não são nem as mais que já fazem a diferença, né. Nossa, ledor. Gente, se É.
usa o ledor, só o É, ledor. Ele já ia ver uma diferença gigante, gigante. né? Assim, tem coisas que dá para começar hoje. Gente, Uhum, a gente começa hoje com o ledor, já aham, vai ter uma diferença. Sim, é é verdade. verdade. Eu fiz uma coisa com a minha sobrinha desse tamanho assim, ó, e ela ficou tão feliz. Ela estava com dificuldade em história, aí eu falei, ela falou, mas o que você está tendo, né? Ah, descobrimento do Brasil. Eu falei, fecha o olho. Uhum, Agora você vai imaginar um homem. Assim. Esse homem, ele entrou dentro de um barco. Imagina, vai imaginando ele dentro do barco. E ele pensou: caramba, eu tenho que chegar lá na Índia. Aí eu fui contando assim para ela, sabe? Falei: agora, tá vendo o barco? Imagina assim, ó. uhum. Escreve você nesse barco, 1500. Escreveu? Ó, escrevi, tia. Falei: tá bom. Então, continuei imaginando ele lá. E de repente ele viu uma terra e falou: caramba, eu achei terra! Aí eu fui contando para ela, no final eu falei assim, quando é que foi descoberto o Brasil? 1500. Era só contar a história e ela Uhum. contar a história, assim, nossa, 10 minutos, sabe? E ela falou, ai tia, eu não sei, eu não consigo, vou ter prova. Nossa, tem coisas que dá para a gente fazer, né? E faz uma diferença na vida da pessoa. Estudar, assim, quando eu estudo com meu filho, é só conversando sobre o assunto. Se eu falar, vamos sentar aqui e vamos ler, mas de repente, se a gente for falar, conversar, porque as estrelas, porque o universo, daí é exatamente o que você fez, né? E aí a coisa vai. É Muito verdade. diferente, né? Gente, a gente está chegando ao final do nosso podcast, mas ainda tem uma pergunta que eu queria fazer para a Verônica, e que eu acho que é uma pergunta importante, porque a gente sabe que a emoção, né, tem um ponto principal aí, joga aí um jogo fundamental nas nossas vidas, tanto disléxico ou não. Então, esse método do raciocínio alfabético, Verônica, ele também envolve uma abordagem mais emocional, né? Então, como você percebe a importância dessa conexão para a aprendizagem das crianças e dos seus pacientes? Uhum. Carol, você fala uma palavra super chave em tudo na vida, eu acho, que é conexão, né? A partir do momento que eu realmente entendo o que aquele indivíduo, seja adulto, criança, enfim, qual é a necessidade do outro, né? Eu, como mediadora, eu realmente tenho que ter ferramentas na minha manga para conseguir atingir, porque é muito fácil também só colocar a culpa no disléxico, por exemplo. Ah, ele não aprende porque ele é. Não, e eu? E eu, como mediadora? Será que eu estou sendo uma boa mediadora? Né? Porque também tem a minha parte. Eu não me fiz né, comunicar, eu não entendi exatamente qual a necessidade, eu não entendi como que essa criança processa, né? Então, essa conexão, ela é extremamente importante para que a aprendizagem aconteça. Então, o primeiro passo, né, sem esse vínculo positivo, eu acho que nenhuma aprendizagem acontece. Você pode vir com a metodologia mais maravilhosa do mundo, você não vai ter uma portinha aberta ali, Sim, é verdade. A emoção né? é fundamental. É Né? fundamental. E principalmente nós disléxicos, porque nós somos tão. Aqui a gente chama martirizado, né? Que você é muito como Marte, né? Marte. Você é muito pisado, muito judiado na infância, né? Na idade ali quando você é jovem, adulto não tanto porque você, né, já tem as suas escamotagens, sabe como driblar ali a coisa, mas a gente já é sensível, então a gente sente essa sensibilidade na pele, né? Chegou uma professora ou até mesmo um profissional que você vê que ele falou, não é assim, você não está entendendo, você já breca, fala, mãe, não quero mais ir, não quero mais ir. E como é importante o profissional passar essa segurança, o profissional entender o que ele está fazendo. Sabe que eu tive um paciente que ele tem deficiência intelectual, não é nem dislexia esse. E aí nós ficamos, a grande ansiedade da mãe era quando que ele vai aprender a ler? Quando que ele vai aprender a ler? Quando, sabe? Nós ficamos, gente, 2 anos e meio para aprender as vogais e a letra P, que é a primeira letra. 2 anos e meio, nunca vou esquecer. E a mãe vinha, mas quando que vai ler? Se eu entrasse na ansiedade da mãe, eu iria me atropelar.
Falei, eu sei, você confia em mim? Então eu sei o que estou fazendo. Calma, ele vai aprender. Gente, a hora que ele realmente conseguiu reter na memória, entender a lógica, ele ensinava as crianças na sala a escreverem sem erro. A tutora dele na escola falava, Verônica, é incrível. Ele chega para o amiguinho, ó, aqui, ó, a, fá, sabe? Ele mesmo ensinava. Mas essa segurança a gente tem que ter. E a gente passa isso para a criança, a gente passa isso para a família, né? Então, eu acho que e tudo isso faz parte, sem conexão nada disso acontece, né? Verdade, verdade. Então, é muito importante que a gente consiga realmente... Ele precisa conhecer, né? Ele precisa saber de como trabalhar com esse aluno disléxico. Bloqueou? Eu E agora? Voltou. Então, acho que é isso, né? É muito importante que a gente saiba o que a gente está fazendo. Sim, né? sim, fundamental. Perfeito. Mônica, você queria falar? Não, eu ia deixar um espaço para a Verônica dizer como que as pessoas podem entrar em contato. O teu curso vai já, né, Verônica? Em março vai lançar. E deixa o seu contato, uma mensagem para as pessoas que estão escutando a gente, acho que vão escutar depois também. Então, o curso online, a gente tem turmas presenciais aqui em Curitiba, estou em Curitiba, né, no Paraná, mas a gente vai lançar o curso online agora, no início de março, então fiquem atentos, daí a gente coloca nas redes sociais, no meu Instagram, que é Verônica Zigmiller, né, a gente vai falar para vocês como vai funcionar. Então é um curso bem completo, que vão ter algumas mentorias, né, que vão ajudar realmente a pessoa a conseguir entender e aplicar toda essa metodologia. Né? A pessoa, né, ela se matriculando no curso, ela vai receber todo o material físico em casa, o kit, vai receber o livro, vai receber as reguinhas, o marcador de escrita, né? Então ela recebe esse kit na casa dela. Então vai estar um curso bem completo, bem legal, e convido a todos para participarem e, como diz, né, os nossos mascotes embarcarem nessa aventura pelo mundo das letras, né? Não só comigo, mas com a Pupi e com o Pepeu também. Legal, obrigada, querida. Obrigada mesmo, obrigada a todos que vieram aqui ao vivo, que deixaram suas perguntas, né, que se interessaram pelo tema. É muito importante quando uma professora, mãe, profissional se interessa pelo tema, porque a gente trabalha, a gente aprende de um modo diferente. Então, parabéns, né, por essa iniciativa, Obrigada. por ter também dispensado o seu tempo, Verônica, e ter estado aqui conosco. Obrigada. Imagine, super eu que agradeço vocês, né, pela oportunidade, por, né, poder estar mostrando para vocês esse, né, material, essa metodologia. Obrigada mesmo. Imagina. E a gente vai deixar na descrição aqui do podcast o site da Verônica, assim vocês lá podem contatá-la. No site tem e-mail, tem tudo, Verônica? No site também tem, e daí os jogos só que são a parte, né? Daí os baralhos, baralho de sílaba, de vogais, de acentos, né? As réguas de leitura, tudo isso daí pode ser adquirido no site, mas tem o meu contato lá também. Perfeito. A gente vai deixar na descrição. Tá bom? E quem estiver no Spotify, a gente deixa na descrição no Spotify. Sim. Então, muito obrigada, Verônica. Obrigada por vir aqui falar com a gente. A gente sabe que o seu tempo é corrido e você veio aqui conversar com a gente, mostrar teu material. Parabéns pelo teu material, pela tua iniciativa. Com certeza muda a vida de muitas crianças, muitos jovens, adultos também. Obrigada a todas que estavam aqui, todos que estavam aqui com a gente. Aos que vão escutar depois também, muito obrigada. Obrigada, Carol, pela parceria de sempre. E todos os nossos episódios, gente, estão todos no Spotify. Vão lá, tem assim, muitos temas sobre a dislexia. E também nas nossas redes sociais. Enfrentando a Dislexia, Sábios Disléxicos. O da Verônica, que a gente vai deixar aqui embaixo da descrição. E até sexta-feira que vem com mais um episódio do podcast Dislexia com Café. Obrigada. Beijo. Carol, não esquece.